Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebu, e também é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. Isto porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana que seja de muitas bênçãos, de muitas graças para você e para todos os seus, viu? Nós iniciamos esta semana ouvindo a mensagem do evangelista São Marcos, uma mensagem triste, né? Porque Jesus está ali para fazer tantas coisas boas e tem feito. Não é por causa da postura dos fariseus, dos mestres da lei, que Jesus deixou de ajudar aqueles que precisavam, curar, libertar, reinserir ao convívio social. Não, a missão dele continuou. Mas nós ficamos entristecidos e vemos com tristeza o ser humano assumindo esse tipo de postura, né? E ao ouvir a mensagem, principalmente final do Evangelho, o Senhor dizendo: todo pecado terá perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, deixa eu pegar aqui exatamente as palavras do Evangelho, aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais, é essa palavra que eu queria trazer, jamais será perdoado. Então, ao ouvirmos o Senhor falando desta forma, isso é triste para o ser humano, né? Jamais será perdoado. Para aqueles que dizem que Deus é misericórdia, pode viver a sua vida como você quiser, no fim de tudo todo mundo vai para o céu, porque Deus é amor, misericórdia. Veja, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, o Senhor diz, jamais. Então não entra a misericórdia de Deus aqui, isso não tem nada a ver com Deus também. Essa culpa, essa ausência de graça, essa perda da vida eterna em Deus, não tem nada a ver com Deus, é o ser humano na sua liberdade que faz a sua escolha. Vejam, Jesus tinha diante de si diversas pessoas, e cada um tinha a sua liberdade de optar por ele, de segui-lo, de acolher suas palavras, de fazer aquilo que ele orientava, e de não fazer nada disso. E aí o Evangelho de hoje, aqueles que optaram por não fazer nada disso, não só não faziam aquilo que o Senhor orientava, como ainda o acusaram de estar fazendo aquilo por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Então, pecar contra o Espírito Santo é ver a graça de Deus acontecendo e negar que aquilo seja graça de Deus, que é o que eles estão fazendo. Nós, na nossa caminhada e na liberdade que Deus nos deu, meus queridos, nós precisamos ter um cuidado muito grande de não pecar contra o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está
de uma forma muito clara aqui, dizendo para nós que este pecado, ele não tem perdão. E aqui no Evangelho de hoje, São Marcos está colocando a palavra jamais. Então, jamais será perdoado. É triste, né? Mas triste de ver que o ser humano, na sua liberdade, mesmo tendo sido dado uma segunda chance, porque pelo pecado de Adão e Eva a humanidade pereceu, mas a cruz de Cristo redimiu a humanidade com Deus. Mas essa remissão, ela não isenta, não retira a liberdade que o ser humano tem. Então, mesmo com a cruz de Cristo e com a remissão que nos foi dada pela cruz de Cristo, o ser humano, na sua liberdade, pode escolher de viver uma vida sem Deus, aqui e depois deste mundo, e pecar contra o Espírito Santo aqui. E se fizesse, optar por isso, o Senhor está dizendo, esse pecado não tem perdão. Então que nós tomemos um cuidado muito grande de viver realmente segundo o querer de Deus, o propósito de Deus, para que um dia nós todos possamos ser reconciliados e voltarmos à comunhão com o Senhor. Possamos voltar para o lugar de onde nós viemos, né? Estar todos juntos novamente. Mas para que isso aconteça, é necessário que saibamos usar com responsabilidade a liberdade que Deus deu para cada um de nós. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. E muitos, inclusive cristãos, têm confundido isso, têm vivido ao seu bel prazer, à sua maneira, e muitos talvez estejam perdendo, né, o céu por causa disso. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que, compreendendo esta mensagem, nós possamos então olhar a nossa vida e nos policiar mais e voltar a nossa vida para Deus, de forma que não percamos aquilo que Ele preparou para nós. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.